Vocês já passaram por uma situação em que alguém que você amava cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada? Hoje vou compartilhar com vocês a história de como eu, depois de anos suportando em silêncio, finalmente encontrei forças para dizer basta. Se você está assistindo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está me acompanhando. Sua presença aqui significa muito para mim. E saber que não estou sozinha nessa jornada me dá forças para continuar compartilhando minha história. Meu nome é Cristina, tenho 62 anos e por muito tempo achei que minha vida era exatamente o que deveria ser. Casei jovem, aos 19 anos, com Fernando, um homem que conheci na igreja do bairro onde cresci, ali na zona norte de São Paulo. Ele era 5 anos mais velho que eu, trabalhava como mecânico e tinha aquele jeito sério, mas carinhoso, que me fazia sentir protegida. Minha mãe dizia que ele era um bom partido, e eu, na minha inocência de moça que mal havia terminado o ensino médio, acreditei que aquilo era amor de verdade. Os primeiros anos foram bons, não vou mentir. Morávamos num apartamento pequeno que alugamos com a ajuda do pai dele, e eu trabalhava como auxiliar de limpeza num escritório no centro da cidade. Fernando chegava em casa com as mãos sujas de graxa, mas sempre com um sorriso no rosto e alguma história engraçada sobre os clientes da oficina. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Aos domingos, fazíamos aquele almoço caprichado, com macarrão caseiro que eu aprendera a fazer com minha avó, e passávamos a tarde assistindo televisão, grudados no sofá velho que compramos numa liquidação. Tivemos 3 filhos. O primeiro, Rodrigo, nasceu quando eu tinha 21 anos. Depois vieram a Juliana e o Marcelo, um atrás do outro, em questão de 3 anos. A casa ficou pequena, barulhenta, cheia de vida. Eu me dediquei a eles com toda a minha alma. Deixei o emprego para cuidar da família em tempo integral. E Fernando assumiu sozinho o sustento da casa. Foi nessa época que ele começou a mudar, mas eu não percebi na hora. As mudanças eram pequenas demais, sutis demais. Ele começou a chegar mais tarde, sempre com desculpas sobre clientes exigentes ou carros que precisavam ficar prontos com urgência. O cheiro de bebida também começou a aparecer. Discreto no início, quase imperceptível quando ele chegava perto para me dar um beijo no rosto. Eu me concentrava nas crianças. Rodrigo tinha dificuldade na escola, e eu passava horas ajudando ele com a lição de casa. Juliana era bagunceira, vivia sujando as roupas. E Marcelo, o caçula, era grudento, daqueles que não me largava nem para eu ir ao banheiro. Minha vida era uma rotina cansativa, mas reconfortante. Acordava antes das 6, preparava o café, arrumava as crianças, limpava a casa, fazia comida, buscava na escola, ajudava com o dever, dava banho, colocava para dormir. E então, quando a casa finalmente silenciava e eu podia respirar, Fernando chegava. No começo, ele ainda me procurava. Sentava na mesa, comia o prato que eu deixava guardado, me contava sobre o dia, mas com o tempo, essas conversas foram ficando mais raras, mais secas. Ele comia em silêncio, às vezes resmungando sobre alguma coisa que havia dado errado no trabalho, e depois ia direto para o quarto. Eu ficava sozinha na cozinha, lavando a louça, ouvindo o barulho da televisão, ligada lá dentro, sentindo aquele vazio crescer dentro do peito. Foi quando as crianças começaram a crescer que a situação piorou. Rodrigo, com seus 15 anos, já não precisava tanto de mim. Juliana tinha 12 e passava o tempo todo trancada no quarto, ouvindo música e falando ao telefone com as amigas. Marcelo, com 10, era independente. Vivia na rua jogando bola com os amigos do prédio. E eu, pela primeira vez em mais de uma década, me vi com tempo livre. Tempo para pensar. Tempo para perceber que meu casamento estava se desfazendo nas minhas mãos. Fernando bebia mais. Não era todo dia, mas quando bebia, bebia demais. Chegava cambaleando com os olhos vermelhos, falando alto, reclamando de tudo e de todos. Eu tentava acalmá-lo, levá-lo para o quarto, colocá-lo na cama, mas ele me afastava com gestos bruscos, dizendo que eu era chata, que não entendia nada da vida dele, que eu não sabia o quanto era difícil sustentar uma família inteira sozinho. Eu engolia o choro, fechava a porta do quarto das crianças para que elas não vissem o pai naquele estado, e ficava ali, na sala escura, esperando ele dormir. As humilhações começaram pequenas. Comentários maldosos sobre meu corpo, que havia mudado depois de 3 gestações.
Piadas sobre minha roupa velha, meu cabelo sem corte, minha falta de vaidade. Eu ria, nervosa, tentando disfarçar a dor que aquelas palavras causavam, mas por dentro, algo estava se quebrando. Eu olhava para mim no espelho e via uma mulher cansada, com rugas ao redor dos olhos, com mãos ásperas de tanto lavar roupa e esfregar chão, com um corpo que não era mais o mesmo de quando eu tinha 20 anos. E me perguntava se era realmente minha culpa ele ter perdido o interesse por mim. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil em que Juliana tinha brigado comigo porque eu não deixei ela ir a uma festa, Fernando chegou bêbado, mais bêbado do que o normal. Ele entrou pela porta batendo, derrubou uma cadeira na cozinha, e eu corri para ajudá-lo antes que acordasse as crianças. Ele me olhou com aqueles olhos vidrados, e pela primeira vez senti medo. Não era mais o Fernando que eu conhecia. Era um estranho, com a raiva estampada no rosto, com os punhos cerrados. Ele me empurrou contra a parede. Não foi forte o suficiente para me machucar, mas foi o suficiente para me assustar. Eu congelei, sem saber o que fazer, sem conseguir reagir. Ele se aproximou, com um hálito azedo de cachaça, e sussurrou no meu ouvido que eu era uma inútil, que não servia para nada além de limpar a casa e cuidar dos moleques. Depois, ele soltou uma risada amarga e foi cambaleando até o quarto, deixando-me ali, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no sofá da sala, olhando para o teto, sentindo lágrimas escorrerem silenciosas pelo meu rosto. Pela primeira vez em todos aqueles anos, me permiti pensar no que minha vida havia se tornado. Eu tinha aberto mão de tudo por aquele homem, por aquela família. Tinha deixado meus sonhos de lado, minhas ambições, minha identidade. E para quê? Para ser tratada como se eu não valesse nada, para ser empurrada, humilhada, diminuída. Mas eu não tinha para onde ir, não tinha dinheiro próprio, não tinha um emprego, não tinha sequer um diploma que me abrisse portas. Minha mãe já havia falecido anos antes, e meu pai estava doente, morando com minha irmã no interior. Eu estava presa naquela situação, dependente de um homem que cada vez mais parecia me desprezar. Os dias seguintes foram tensos. Fernando não pediu desculpas. Na verdade, ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se empurrar a própria esposa contra a parede fosse algo normal, aceitável. Eu me afastei dele. Comecei a dormir no sofá da sala, dizendo que era porque ele roncava muito, mas a verdade era que eu não suportava mais dividir a cama com ele. As crianças perceberam que algo estava errado. Rodrigo me perguntou se eu e o pai estávamos brigados, e eu menti. Disse que estava tudo bem, que era só uma fase difícil. Mas meu filho me olhou com aqueles olhos inteligentes, e eu soube que ele não acreditou em uma palavra. Fernando continuava bebendo. Algumas noites ele chegava relativamente sóbrio, outras, completamente embriagado. Eu aprendi a ler os sinais, a saber quando era melhor me afastar, quando era melhor ficar quieta, quando era melhor simplesmente desaparecer dentro da minha própria casa. Eu me tornei uma sombra, uma presença silenciosa que cozinhava, limpava, lavava, mas que não tinha voz, não tinha vontade, não tinha direito de existir além daquelas tarefas. E então veio aquela noite, a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira. Lembro perfeitamente porque Juliana tinha ficado na casa de uma amiga e Marcelo estava dormindo na casa do primo. Só Rodrigo estava em casa, trancado no quarto dele, provavelmente jogando videogame. Eu tinha passado o dia inteiro limpando a casa, como fazia toda sexta. Tinha esfregado o chão da cozinha, limpo os banheiros, trocado todas as roupas de cama, organizado os armários. Estava exausta, com as costas doendo, com as mãos vermelhas de tanto usar produtos de limpeza. Fernando chegou por volta das 8 da noite. Não estava completamente bêbado, mas eu senti o cheiro de bebida quando ele passou por mim na cozinha. Ele me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que eu havia aprendido a temer, e disse, com um meio sorriso no rosto: "Depois de limpar a casa, vai para o quarto. Hoje você vai ser toda minha." Senti meu estômago revirar. Não era a primeira vez que ele fazia uma exigência daquelas, mas sempre havia algo diferente no tom de voz, na maneira como ele me olhava, como se eu não fosse uma pessoa, mas um objeto ali para satisfazê-lo. Eu fiquei parada, com o pano de prato nas mãos, sem saber o que responder. Ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro,
e eu senti cada músculo do meu corpo se retesar. Entendeu? Ele repetiu, apertando meu ombro com força. Eu assenti, apenas para que ele me soltasse. Terminei de limpar a cozinha com as mãos tremendo. Guardei os últimos pratos, desliguei as luzes e fui até o banheiro. Olhei para mim no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia mais. Os olhos estavam vazios, apagados. O rosto estava cansado, marcado por anos de luta silenciosa. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi, de repente, foi como se todas as rachaduras que vinham se formando ao longo dos anos finalmente cedessem e a estrutura inteira desmoronasse. Entrei no quarto. Fernando já estava deitado na cama com o controle remoto na mão, mudando de canal em canal sem realmente assistir a nada. Ele me olhou quando entrei e deu um tapinha ao lado dele, como se estivesse chamando um cachorro. "Vem cá", disse ele, e eu senti aquele aperto no peito, aquela sensação de estar sendo sufocada por dentro. Mas eu obedeci, porque era isso que eu sempre fazia. Obedecia. Me sentei na beirada da cama, com as costas rígidas, e ele puxou meu braço, me puxando para mais perto. O que aconteceu naquela noite não foi amor, não foi afeto, foi uma imposição, uma demonstração de poder, de controle. Ele não me tocou com carinho, não me olhou nos olhos, não perguntou se eu queria estar ali, simplesmente usou meu corpo como se fosse dele por direito, como se meus sentimentos, meus desejos, minha dor não importassem. E eu fiquei ali, imóvel, sentindo lágrimas silenciosas escorrerem pelo meu rosto, desejando estar em qualquer outro lugar, desejando ser qualquer outra pessoa. Quando terminou, ele virou para o lado e dormiu. Simplesmente dormiu, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, deitada, olhando para o teto no escuro, sentindo meu corpo tremer, sentindo algo dentro de mim se despedaçar completamente. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Não foi uma decisão consciente, não foi algo que eu racionalizei ou planejei. Foi algo visceral, instintivo. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aquela tinha sido a última vez que ele me tocaria, a última vez que eu permitiria aquilo. Nos dias seguintes, me mantive distante. Fernando nem percebeu, ou se percebeu, não ligou. Ele continuou com sua rotina, saindo cedo, chegando tarde, bebendo, reclamando, mas eu havia mudado. Algo dentro de mim havia se transformado naquela noite. Eu comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. A maneira como ele falava comigo, sempre com desdém, sempre me diminuindo. A maneira como ele me olhava, ou melhor, como não me olhava, como se eu fosse invisível, apenas uma presença de fundo na vida dele. Comecei a lembrar de como era antes de me casar. Eu era uma moça alegre, cheia de sonhos, de planos. Queria estudar, queria trabalhar, queria conhecer o mundo, mas tudo isso ficou para trás quando casei. Não porque alguém me proibiu, mas porque fui sendo moldada, aos poucos, para acreditar que meu papel era apenas ser esposa e mãe, que meus sonhos não importavam, que eu não importava. Uma tarde, estava na cozinha preparando o jantar quando minha vizinha, Dona Marlene, bateu na porta. Ela era uma senhora mais velha que eu, viúva, que morava sozinha no apartamento ao lado. A gente se falava de vez em quando, mas nunca tinha tido uma conversa muito profunda. Ela entrou, aceitou o cafezinho que ofereci, e ficamos conversando sobre amenidades. Mas então ela me olhou, com aqueles olhos azuis penetrantes, e perguntou: "Está tudo bem com você, Cristina? Você anda com uma cara tão triste ultimamente." Eu comecei a dizer que estava tudo bem, que era só cansaço, mas as palavras travaram na minha garganta. E então, sem que eu pudesse controlar, comecei a chorar. Não foi um choro contido, delicado, foi um soluço profundo, daqueles que vêm de dentro da alma, acumulados por anos de dor. Silenciosa, Dona Marlene não disse nada, apenas segurou minha mão e ficou ali, esperando eu me acalmar. Quando finalmente consegui falar, contei tudo. Contei sobre a bebida, sobre as humilhações, sobre aquela noite horrível, e pela primeira vez em anos, alguém me ouviu, alguém me validou, alguém me disse que eu não merecia aquilo. Dona Marlene tinha sido casada por 40 anos com um homem que, segundo ela, também bebia e a tratava mal. Ela me contou como aguentou calada durante décadas, até que ele morreu de cirrose, e então me disse algo que ficou gravado na minha mente. "Cristina,
Eu passei minha vida inteira esperando que ele mudasse, esperando que as coisas melhorassem, e elas nunca melhoraram. Quando ele morreu, senti alívio. E isso é terrível, sabe? Sentir alívio com a morte de alguém, mas foi a única maneira que encontrei de me libertar. Você ainda é jovem, ainda tem tempo de recomeçar. Não faça como eu. Não espere até ser tarde demais. Aquelas palavras mexeram profundamente comigo. Eu tinha 59 anos na época. Não era mais uma mocinha, mas também não era velha. Ainda tinha, talvez, 20, 30 anos de vida pela frente. E eu queria que esses anos fossem diferentes. Queria viver, não apenas sobreviver. Queria acordar de manhã sem sentir aquele aperto no peito, sem ter medo de como Fernando ia chegar em casa naquela noite. Mas não era fácil. Eu não trabalhava há décadas, não tinha dinheiro próprio, não tinha para onde ir. Meus filhos já eram adultos, mas nenhum deles estava numa situação financeira confortável. Rodrigo tinha se casado há pouco tempo e estava terminando a faculdade. Juliana morava de aluguel e trabalhava como recepcionista, ganhando pouco. Marcelo ainda estava fazendo curso técnico e trabalhava de ajudante numa loja. Eu não queria ser um peso para eles. Não queria chegar e dizer que precisava de ajuda, que não aguentava mais viver com o pai deles. Comecei a procurar informações. Não na internet, porque eu mal sabia mexer no computador, mas perguntando para Dona Marlene, conversando baixinho com outras mulheres na fila do mercado, na sala de espera do posto de saúde. E descobri que havia lugares que ajudavam mulheres na minha situação. Descobri sobre a Lei Maria da Penha, sobre centros de apoio, sobre casas de acolhimento. Mas também descobri que dar esse passo, de denunciar, de sair de casa, era aterrorizante, porque significava admitir publicamente que meu casamento tinha falhado. Significava enfrentar o julgamento das pessoas, da família, da comunidade. Fernando percebeu que algo havia mudado. Uma noite, ele chegou em casa relativamente sóbrio e me encontrou sentada na sala, costurando uma calça do Marcelo. Ele ficou parado na porta, me observando, e então disse: "Você anda estranha. O que está acontecendo?" Eu levantei os olhos do trabalho e o encarei. Pela primeira vez em anos, segurei o olhar dele sem desviar. "Nada", respondi, voltando a costurar. Ele ficou ali por mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas acabou dando de ombros e indo para o quarto. Eu sabia que estava caminhando numa corda bamba. Fernando era imprevisível. Ele podia passar dias tranquilo e de repente explodir por qualquer motivo. Eu precisava ser cuidadosa, estratégica. Comecei a guardar um pouco de dinheiro. Nada muito óbvio, apenas alguns reais aqui e ali, que eu conseguia economizando nas compras do mercado. Comprava marcas mais baratas, aproveitava promoções, e o dinheiro que sobrava eu escondia numa caixinha dentro do armário da cozinha, atrás das panelas velhas que ninguém usava. Também comecei a conversar mais com meus filhos, não diretamente sobre o que estava acontecendo, mas tentando me aproximar deles novamente. Rodrigo, o mais velho, era observador. Um dia, ele veio me visitar sozinho, sem a esposa, e ficamos conversando na cozinha enquanto eu preparava café. "Mãe", ele disse de repente, "o senhor ainda bebe muito?" Senti um nó na garganta. "Seu pai tem os problemas dele", respondi, escolhendo as palavras com cuidado. "Mas eu estou bem. Não precisa se preocupar." Rodrigo me olhou com aquela expressão séria que ele tinha desde pequeno. "Eu me preocupo sim. A senhora sempre cuidou de todo mundo, mas quem cuida da senhora?" Aquela pergunta me deixou sem resposta. Quem cuidava de mim? Ninguém. Eu sempre fui a cuidadora, a que resolvia os problemas de todos, a que colocava todo mundo em primeiro lugar. Mas quem olhava por mim? Quem se importava com o que eu sentia? Com o que eu precisava? A resposta era dolorosa e clara. Ninguém. E essa percepção foi libertadora de certa forma, porque me fez entender que se ninguém ia me salvar, eu mesma teria que fazer isso. As semanas foram passando. Fernando continuou com o comportamento errático, bebendo, chegando tarde, me tratando como se eu fosse um móvel da casa. Mas agora eu tinha um plano. Um plano pequeno, frágil, mas era meu. Eu continuei juntando dinheiro. Continuei conversando com Dona Marlene, que se tornou minha confidente. Ela me dava força, me lembrava de que eu não estava sozinha, de que milhares de mulheres passavam pelo mesmo que eu e conseguiam recomeçar. Uma noite, Fernando chegou mais bêbado do que o normal.
Ele tropeçou na soleira da porta, derrubou a mesinha do telefone e começou a gritar que a casa estava uma bagunça, que nada estava no lugar. Eu estava no quarto e ouvi Marcelo, que ainda morava conosco, tentando acalmá-lo. Pai, vem, vamos para o quarto. Você precisa descansar. Mas Fernando não quis saber. Ele empurrou o garoto, chamou ele de inútil e começou a andar pela casa, quebrando coisas. Ouvi o barulho de vidro se estilhaçando, de móveis sendo derrubados. Fiquei paralisada no quarto. Marcelo bateu na minha porta, assustado. Mãe, liga para o Rodrigo, por favor. O pai está fora de controle. Eu peguei o telefone com as mãos, tremendo, e liguei para meu filho mais velho. Ele chegou em menos de 20 minutos, trazendo essa esposa junto. Quando entrou na casa e viu o estado do pai, vi a expressão no rosto dele mudar. Era uma mistura de raiva, decepção, tristeza. Rodrigo conseguiu levar Fernando para o quarto, praticamente o carregando, enquanto eu e minha nora limpávamos a bagunça da sala. Quando Fernando finalmente dormiu, Rodrigo sentou comigo na mesa da cozinha. Mãe, ele disse, a voz firme, mas gentil. Isso. Não pode continuar. A senhora não merece viver assim. Nenhum de nós merece. Senti as lágrimas começarem a cair novamente. Eu sei, filho. Eu sei. Mas não é fácil. Ele segurou minha mão. Eu sei que não é. Mas a gente vai te ajudar. Você não está sozinha. Se precisar sair daqui, você pode ficar comigo. A gente se vira. O importante é que a senhora fique bem. Aquele foi um ponto de virada. Saber que meu filho estava do meu lado, que ele entendia, que ele me apoiaria, me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Nos dias seguintes, conversei também com Juliana e Marcelo. Ambos já sabiam, é claro. Não é possível esconder esse tipo de coisa das pessoas com quem você vive. Eles me disseram a mesma coisa que Rodrigo, que me apoiariam, que me ajudariam, que o importante era eu estar bem e segura. Fernando, quando acordou no dia seguinte, não lembrava de nada, ou fingia não lembrar. Ele andou pela casa, viu os objetos quebrados que eu não tinha conseguido consertar e perguntou o que tinha acontecido. Você chegou bêbado ontem e quebrou tudo, respondi, sem rodeios. Ele ficou em silêncio, parecendo processar a informação, e então murmurou uma desculpa meia boca antes de sair para o trabalho. Mas eu sabia que aquilo ia acontecer de novo, e de novo, e de novo, até que algo pior acontecesse. Comecei a fazer planos concretos. Conversei com uma assistente social no posto de saúde do bairro, que me orientou sobre meus direitos, sobre os lugares onde eu poderia procurar ajuda, sobre como eu poderia conseguir uma medida protetiva se precisasse. Ela me deu panfletos, números de telefone, me tratou com uma gentileza e um respeito que eu não recebia há anos. E pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez, apenas talvez, eu conseguisse sair daquela situação. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque uma coisa é planejar, outra coisa é executar. Uma coisa é pensar em sair, outra coisa é realmente juntar suas coisas. Olhar para aquele homem com quem você passou 40 anos da sua vida e dizer, acabou. Eu estava aterrorizada. Aterrorizada com a reação dele, aterrorizada com o futuro incerto, aterrorizada com o julgamento das pessoas, mas mais aterrorizada ainda com a ideia de passar o resto da minha vida daquele jeito, apagada, invisível, infeliz. E então aconteceu algo que precipitou tudo. Era uma quinta-feira. Lembro perfeitamente porque era dia de feira no bairro, e eu tinha ido comprar frutas e verduras. Quando voltei, encontrei Fernando em casa. O que era estranho porque ele deveria estar trabalhando. Ele estava sentado no sofá, com uma garrafa de cachaça na mão, e me olhou com aqueles olhos vermelhos e cheios de raiva. Você está pensando em me deixar, não está? Ele disse, e eu senti meu sangue gelar. Quem te disse isso? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele deu uma risada amarga. Eu não sou idiota, Cristina. Eu vejo como você me olha, como você se afasta de mim. Você acha que vai pra onde? Você não é nada sem mim. Ninguém vai te querer. Você é velha, feia, burra. Sem mim, você não sobrevive. Cada palavra era uma facada, mas estranhamente, em vez de me destruir, aquelas palavras me fortaleceram, porque eu percebi que ele estava com medo. Medo de me perder, medo de ficar sozinho, medo de perder o controle que sempre teve sobre mim.
E esse medo dele me mostrou que eu tinha mais poder do que imaginava. Olhei para ele, para aquele homem que um dia eu achei que amava, e vi um estranho, um homem pequeno, covarde, que só se sentia grande humilhando os outros. E com uma calma que eu não sabia que possuía, respondi: "Você está enganado, Fernando. Eu sou muita coisa. Sempre fui. Você que nunca percebeu. E sim, vou embora. Não hoje, não amanhã, mas vou, porque eu mereço mais do que isso. Mereço respeito, mereço dignidade, mereço ser feliz. E com você, eu nunca vou ter nada disso." O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Fernando me encarou e, por um breve momento, vi algo parecido com choque em seus olhos. Ele não esperava que eu reagisse, que eu tivesse voz, que eu me defendesse. Durante todos aqueles anos, eu sempre abaixei a cabeça, sempre aceitei, sempre engoli o choro e segui em frente. Mas algo havia quebrado definitivamente dentro de mim naquela noite terrível, e não havia mais como voltar atrás. Ele se levantou cambaleante da cadeira, a garrafa ainda na mão, e deu um passo na minha direção. "Você vai se arrepender disso", ele disse, a voz arrastada pela bebida. "Vai ficar na rua, sozinha, sem ninguém. Vai morrer de fome. Vai implorar para eu te aceitar de volta." Mas eu não recuei. Fiquei ali, de pé, segurando as sacolas do mercado, olhando diretamente nos olhos dele. "Se for assim, que seja. Mas não fico mais um dia nessa casa sendo tratada como se eu não valesse nada." Ele levantou a mão, e por um instante pensei que fosse me bater. Mas então ouvimos a porta da frente se abrindo. Era Marcelo, chegando mais cedo da aula. Ele parou na entrada da sala, olhando da cena, sentindo a tensão no ar. "O que está acontecendo?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Fernando baixou a mão, deu meia volta e foi para o quarto, batendo a porta com tanta força que os quadros na parede tremeram. Fiquei ali, tremendo da cabeça aos pés. Marcelo se aproximou e me abraçou. "Mãe, a gente precisa te tirar daqui. Hoje. Agora. Isso está perigoso." Eu queria concordar, queria sair, correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas ainda havia o medo. Medo do que Fernando faria. Medo de como seria recomeçar com quase 60 anos. Medo de ser um peso para meus filhos. "Não hoje, filho", consegui dizer. "Mas em breve, eu prometo." Naquela noite, Marcelo ficou acordado na sala, de guarda, com medo de que o pai fizesse alguma besteira. Fernando não saiu do quarto. Eu fiquei na cozinha, sentada à mesa, bebendo chá, pensando em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que ainda precisava acontecer. Dona Marlene apareceu de manhã cedo. Ela tinha ouvido a gritaria pela parede fina do apartamento. "Cristina, você precisa sair daí." Hoje ele gritou. Amanhã ele pode fazer pior. Eu sabia que ela estava certa. Sabia que a violência, quando começa a escalar, raramente para por conta própria. Já tinha lido sobre isso nos panfletos que a assistente social me deu. Já tinha ouvido histórias de outras mulheres que demoraram demais para sair e pagaram com a vida. Não, seria eu. Não depois de ter chegado tão longe, de ter finalmente encontrado minha voz. Nos dias seguintes, a tensão em casa era palpável. Fernando me evitava. Eu evitava ele. Vivíamos como estranhos dentro da mesma casa, passando um pelo outro nos corredores sem trocar uma palavra. Mas eu sentia o olhar dele em mim, aquele olhar carregado de raiva e ressentimento. Ele tinha percebido que estava perdendo o controle, e isso o deixava ainda mais perigoso. Acelerei meus planos. Conversei longamente com Rodrigo, que me garantiu que eu poderia ficar na casa dele pelo tempo que fosse necessário. A esposa dele, Carolina, também foi muito acolhedora. "Tia Cristina, a senhora é mais que bem-vinda. A gente se organiza, arrumar um cantinho para a senhora, e vai dar tudo certo." Aquelas palavras me encheram de gratidão e esperança. Comecei a separar minhas coisas discretamente. Não tinha muito, afinal de contas. Algumas roupas, alguns documentos, fotografias dos filhos quando eram pequenos, a bijuteria que tinha sido da minha mãe. Tudo cabia em 2 malas velhas que eu guardava no fundo do armário. Marcelo me ajudou a levar as malas para o quarto dele, escondidas, até o dia que eu finalmente saísse. Também procurei orientação jurídica. Fui num posto de atendimento gratuito da Defensoria Pública, onde uma advogada muito gentil me explicou sobre meus direitos, sobre a possibilidade de pedir uma medida protetiva, sobre como seria o processo de separação.
Ela me disse que, considerando o tempo de casamento e o fato de eu não ter renda própria, eu teria direito à pensão alimentícia. Aquilo me aliviou um pouco, saber que eu não ficaria completamente desamparada financeiramente. Mas o que mais me ajudou foi o grupo de apoio que a assistente social me indicou. Era um grupo de mulheres que tinham passado ou estavam passando por situações de violência doméstica. Nos reuníamos uma vez por semana num salão da igreja do bairro e, ali, pela primeira vez, eu não me senti sozinha. Havia mulheres mais jovens que eu. Havia mulheres mais velhas. Havia mulheres que já tinham saído. E mulheres que ainda estavam tentando juntar coragem. Todas nós compartilhávamos nossas histórias, nossas dores, nossos medos e também nossa força. Foi numa dessas reuniões que conheci Rosilene, uma senhora de 65 anos que havia deixado o marido abusivo depois de 42 anos de casamento. Ela me contou como foi. Difícil no começo, como teve que recomeçar do zero, morando num quartinho alugado, trabalhando como diarista para se sustentar. Mas me disse também que nunca se arrependeu. Que a paz que sentiu ao dormir sozinha, sem medo, sem angústia, valia qualquer dificuldade material que tivesse enfrentado. Aquelas mulheres se tornaram minha rede de apoio. Elas me ligavam, me mandavam mensagens, me lembravam de que eu era forte, de que eu conseguiria, de que do outro lado daquela situação havia uma vida melhor me esperando. E eu fazia o mesmo por elas. Nós nos sustentávamos mutuamente, criando uma irmandade nascida da dor compartilhada, mas também da esperança compartilhada. Fernando começou a perceber que algo estava mudando. Ele tentou, de maneira desajeitada, ser mais gentil. Chegou um dia em casa com flores, coisa que não fazia há décadas. Desculpa, Cristina, ele disse. Eu sei que tenho bebido demais. Vou parar, eu prometo. Vou ser melhor. Olhei para aquelas flores, murchas na mão dele, e senti uma tristeza profunda, porque eu sabia que aquilo era apenas parte do ciclo, a explosão de raiva, depois as desculpas, depois um período de lua de mel, e então tudo recomeçava. Já tinha acontecido tantas vezes ao longo dos anos, e eu não estava mais disposta a viver naquela roda gigante. Obrigada pelas flores, Fernando, eu disse, pegando-as da mão dele. Mas isso não muda nada. Ele ficou me olhando, confuso, como se não entendesse. A gente pode conversar. Ele tentou. A gente pode tentar de novo. Acertar as coisas. Balancei a cabeça. Não tem mais o que acertar. Você teve 40 anos para me tratar com respeito. E escolheu não fazer isso. Agora é tarde demais. Vi a raiva voltar ao rosto dele. Então é isso? Você vai jogar tudo fora? Todos esses anos juntos? Não, Fernando. Você que jogou tudo fora. Cada vez que me humilhou, cada vez que me empurrou, cada vez que chegou bêbado e me tratou como se eu fosse nada. Você que destruiu esse casamento, não eu. Ele ficou em silêncio, processando, e então saiu batendo a porta. Naquela noite não consegui dormir. Ficava me revirando no sofá, pensando em tudo, sentindo o medo me consumir. E se eu estivesse cometendo um erro? E se realmente não conseguisse sobreviver sozinha? E se meus filhos se cansassem de me ajudar? Mas então lembrava daquela noite horrível, lembrava das humilhações, lembrava da sensação de estar apagada, invisível, sem valor, e sabia que qualquer futuro incerto era melhor do que aquele presente doloroso. A gota d'água veio numa segunda-feira. Fernando tinha faltado o trabalho e estava bebendo desde cedo. Quando cheguei da rua, onde tinha ido comprar pão, ele estava completamente bêbado, cambaleando pela casa, quebrando coisas. Eu tentei passar direto, ir para o quarto do Marcelo, me trancar lá, mas ele me segurou pelo braço com força, me machucando. Você não vai a lugar nenhum, ele rosnou. Você é minha, entendeu? Minha. Tentei me soltar, mas ele apertou mais forte. Fernando, você está me machucando. Solta meu braço. Ele me empurrou contra a parede, e pela primeira vez senti medo real. Medo de que ele realmente fosse me machucar seriamente. Mas então, como num milagre, a porta se abriu e Rodrigo entrou. Ele tinha vindo me visitar. Tinha usado a chave reserva que eu havia dado a ele. Quando viu a cena, seu rosto mudou completamente. Solta minha mãe agora, ele disse, a voz baixa, mas firme. Fernando me soltou e se virou para o filho. Isso não é da sua conta. Rodrigo deu um passo à frente. É sim da minha conta.
E acabou. Hoje mesmo minha mãe sai dessa casa. Ele pegou meu braço delicadamente e me puxou para longe de Fernando. Vou buscar as coisas da senhora. A gente vai embora agora. E foi assim que aconteceu. Rodrigo pegou as malas que estavam escondidas no quarto de Marcelo, juntou alguns objetos da cozinha que eu tinha pedido e me levou embora. Fernando ficou ali, parado na sala, olhando, sem acreditar. Nem tentou me impedir. Acho que finalmente tinha entendido o que tinha perdido, que eu não voltaria atrás. Quando entrei no carro do Rodrigo, com Marcelo no banco de trás segurando minha mão, senti uma mistura de emoções tão intensa que mal conseguia respirar. Havia medo, sim, medo do futuro, do desconhecido, mas havia também alívio. Um alívio tão profundo que me fez chorar, não de tristeza, mas de libertação. Pela primeira vez em 40 anos, eu estava fazendo algo por mim. Estava escolhendo minha segurança, minha paz, minha dignidade. Olhei pela janela do carro, vendo o prédio onde tinha morado por tantos anos ficar para trás, e sussurrei para mim mesma: nunca mais eu permitiria que alguém me tratasse daquela forma. Nunca mais eu me calaria diante do abuso. Nunca mais eu seria invisível. Os primeiros dias na casa do Rodrigo foram estranhos. Eu me sentia como uma intrusa, mesmo com toda a hospitalidade que ele e Carolina me ofereciam. Eles me deram o quartinho dos fundos, que antes usavam como depósito, mas que arrumaram com carinho, colocando uma cama, um guarda-roupa pequeno e até uns vasinhos de plantas na janela. É seu cantinho, mãe, Carolina disse com um sorriso. Fique à vontade. Essa casa é sua também. Mas me sentir à vontade era difícil. Eu tinha passado 40 anos cuidando da minha própria casa, sendo dona do meu espaço, por mais sufocante que esse espaço tivesse se tornado. Agora eu era dependente da boa vontade dos meus filhos, e isso me machucava. À noite, deitada naquela cama que não era minha, olhando para aquele teto desconhecido, eu chorava em silêncio, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Fernando tentou entrar em contato várias vezes nos primeiros dias. Ligava para o celular que Juliana tinha me dado de presente anos antes e que eu quase nunca usava. Deixava mensagens, ora chorando, ora ameaçando, ora implorando para eu voltar. Eu não te perdoo por ter me abandonado, dizia numa mensagem. Na outra, choramingava que não conseguia viver sem mim e depois voltava a me xingar, dizendo que eu era ingrata, que tinha destruído a família. Bloqueei o número dele por orientação da advogada da defensoria. Marcelo, que ainda morava no apartamento, me contava que Fernando estava bebendo mais do que nunca, que a casa estava uma bagunça, que ele mal comia, mal tomava banho. Parte de mim sentia pena. Afinal, foi o homem com quem dividi 4 décadas da minha vida, o pai dos meus filhos. Mas Dona Marlene, que vinha me visitar regularmente, me lembrava que eu não era responsável pelas escolhas dele. Ele é adulto, Cristina. Ele sabia que estava te machucando e escolheu continuar. Agora tem que lidar com as consequências. O processo de divórcio começou uma semana depois de eu ter saído de casa. Fui à Defensoria Pública com todos os documentos que tinha conseguido reunir. Certidão de casamento, documentos dos filhos, alguns comprovantes de bens que tínhamos acumulado ao longo dos anos. Não era muito. Um apartamento que ainda não estava quitado, um carro velho no nome dele, alguns móveis. A advogada, doutora Helena, foi muito clara comigo. Como você não tem renda própria e foram 40 anos de casamento, você tem direito a metade de tudo e a uma pensão alimentícia até conseguir se sustentar. A ideia do divórcio me aterrorizava e me aliviava ao mesmo tempo. Era o fim definitivo de uma história que começou quando eu tinha 19 anos, cheia de esperanças e sonhos. Mas também era o começo de uma nova vida. Uma vida onde eu poderia, pela primeira vez, ser dona de mim mesma. Fernando foi notificado judicialmente. E então, como eu temia, as coisas ficaram piores. Ele apareceu na casa de Rodrigo uma noite, completamente bêbado, gritando na rua que queria me ver. Rodrigo desceu, tentou conversar com ele, mas Fernando estava fora de si. Chamou nosso filho de traidor. Disse que ele tinha se virado contra o próprio pai por causa de mim. A polícia foi chamada e Fernando foi levado embora. Naquela mesma noite, a advogada conseguiu uma medida protetiva de urgência. Fernando estava proibido de se aproximar de mim a menos de 200 metros. Quando recebi a notícia da medida protetiva, me senti mais segura.
mas também profundamente triste. Tinha chegado a esse ponto. O homem com quem eu jurei amor eterno na frente de Deus e de toda a nossa família agora estava legalmente proibido de chegar perto de mim. Como as coisas tinham desandado tanto? Mas eu sabia a resposta. Tinham desandado aos poucos, num processo lento e doloroso, que eu tinha ignorado por anos, sempre esperando que ele mudasse, sempre me culpando pelo fracasso do nosso casamento. O processo judicial começou a andar. Havia audiências, documentos para assinar, decisões para tomar. Fernando contestou quase tudo. Disse que eu não merecia pensão porque tinha abandonado o lar. Disse que o apartamento era só dele porque estava no nome dele. Disse que eu tinha influenciado os filhos contra ele. A cada nova contestação, eu me sentia mais exausta, mais desgastada. Por que ele não podia simplesmente me deixar ir em paz? Doutora Helena me explicou que isso era comum, que muitos homens abusivos, quando perdem o controle sobre a parceira, tentam manter esse controle através do processo judicial, dificultando cada passo, contestando cada vírgula. É o que chamamos de violência judicial, ela disse. Mas não se preocupe, o juiz vai ver através disso. E vamos lutar por cada direito seu. Durante esse período, tive que começar a me reconstruir financeiramente. Não podia ficar dependendo eternamente da boa vontade dos meus filhos. Procurei trabalho, mas foi difícil. Quem ia querer contratar uma mulher de 60 anos, sem experiência profissional recente, com apenas o ensino médio? Fui em várias entrevistas para vagas de diarista, cozinheira, auxiliar de limpeza. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com desdém. Uma mulher da sua idade devia estar aposentada, não procurando emprego, um deles disse, sem nem tentar esconder o preconceito. Mas eu não desisti. Finalmente, consegui 2 trabalhos como diarista, 3 vezes por semana em cada casa. O dinheiro era pouco, mas era meu, conquistado pelo meu próprio esforço, pela minha própria dignidade. Quando recebi o primeiro pagamento, chorei de exaustão, porque o trabalho era pesado e meu corpo já não era mais o de 20 anos atrás. Mas chorei também de orgulho, porque aquele dinheiro representava minha independência, minha liberdade. A revelação mais chocante veio numa tarde de quinta-feira. Marcelo tinha ido ao apartamento buscar algumas coisas que ainda eram minhas e encontrou Fernando com uma mulher bem mais jovem, que Marcelo reconheceu como sendo cliente da oficina. Quando meu filho me contou, fiquei em choque. Não porque sentia ciúmes, mas porque me fez perceber que talvez Fernando nunca tivesse sido fiel durante todo aquele tempo. Quantas outras mulheres tinha havido ao longo dos anos? Quantas vezes ele tinha me traído enquanto eu estava em casa, cuidando dos filhos, lavando suas roupas, preparando sua comida? Juliana ficou furiosa quando soube. Ele tinha coragem de te tratar daquele jeito todo, de te humilhar, de te fazer sentir que você não valia nada, e o tempo todo estava com outras. Mãe, que tipo de homem é esse? Eu não tinha resposta. Só sei que aquilo, de certa forma, me libertou de qualquer culpa residual que ainda carregava. Não tinha sido minha culpa. Nunca tinha sido. Fernando era simplesmente um homem egoísta, que sempre tinha pensado apenas em si mesmo, nos seus desejos, nas suas necessidades, sem se importar com quem machucasse pelo caminho. Usei essa informação no processo. Doutora Helena pediu uma investigação e descobrimos que Fernando tinha uma conta bancária escondida, onde depositava parte do dinheiro que ganhava. Dinheiro que ele dizia que não tinha, enquanto eu passava necessidade em casa, fazendo milagre para esticar o orçamento, comprando comida mais barata, remendando roupas velhas. O juiz não gostou nada quando descobriu isso. Fernando foi obrigado a apresentar todos os extratos bancários, e ficou comprovado que ele tinha muito mais recursos do que alegava. A audiência mais difícil foi quando tivemos que nos ver frente a frente. Pela primeira vez desde que eu tinha saído de casa. Era uma audiência de conciliação, onde o juiz tentaria fazer a gente chegar a um acordo sobre a divisão de bens e a pensão. Quando entrei naquela sala e vi Fernando sentado ali, com o advogado dele ao lado, meu coração acelerou. Ele estava mais magro, com olheiras fundas, o cabelo mais grisalho, mas o olhar continuava o mesmo, aquele olhar cheio de ressentimento. O juiz tentou mediar, propôs que o apartamento fosse vendido e o valor dividido meio a meio e que Fernando pagasse uma pensão de 40% do salário dele até eu conseguir me sustentar completamente. O advogado de Fernando contestou tudo.
Disse que o apartamento não podia ser vendido porque Fernando precisava de um lugar para morar. Disse que 40% era absurdo, que Fernando também tinha contas para pagar. Disse que eu deveria trabalhar e me sustentar sozinha, que não era justo ele ter que me bancar depois que eu o tinha abandonado. Não consegui me segurar. Me levantei da cadeira, olhei diretamente para Fernando e disse: Eu te abandonei? Eu, depois de 40 anos me dedicando a você, criando seus filhos, cuidando da sua casa, aguentando suas humilhações, suas traições, sua bebida, seu desrespeito. Eu te abandonei? Não, Fernando. Você que abandonou esse casamento há muito tempo. Você que me tratou como se eu fosse nada. Você que quebrou cada promessa que fez no dia do nosso casamento. Eu só tive coragem de sair porque não aguentava mais morrer um pouco a cada dia ao seu lado. O silêncio na sala foi absoluto. Até o advogado de Fernando ficou sem palavras. O juiz me olhou com uma expressão suave e disse: Pode sentar, senhora Cristina. Entendo perfeitamente sua posição. Depois, olhando para Fernando, ele foi direto. Senhor Fernando, fica claro para este juízo que houve negligência grave de sua parte nas obrigações conjugais e familiares. A senhora Cristina dedicou décadas da vida dela ao cuidado da família, abrindo mão de sua própria carreira e independência financeira. É dever seu, como marido e como homem, garantir que ela não fique desamparada após a dissolução deste casamento. O juiz determinou que o apartamento seria avaliado e vendido, com a divisão igual do valor entre nós dois. Determinou também que Fernando pagasse uma pensão de 50% do salário dele, até que eu completasse 65 anos, ou até que eu tivesse uma renda própria equivalente a pelo menos 2 salários mínimos. Além disso, Fernando teria que pagar as custas do processo e uma indenização por danos morais no valor de R$15 mil, por conta do comportamento abusivo comprovado durante o casamento. Quando saí daquela audiência, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Não era sobre o dinheiro, embora o dinheiro fosse importante para minha sobrevivência. Era sobre o reconhecimento oficial, por parte da justiça, de que eu tinha sido vítima, de que eu tinha sofrido, de que eu merecia reparação. Alguém em posição de autoridade tinha olhado para a minha história e dito: Você não está errada, você foi maltratada, e isso não está certo. Rodrigo e Juliana me abraçaram na saída do fórum. Mãe, estou tão orgulhosa da senhora, Juliana disse, com lágrimas nos olhos. A senhora foi tão forte ali dentro, mas eu não me sentia forte. Me sentia exausta, emocionalmente esgotada. Aquele confronto tinha reaberto. Feridas que eu estava tentando curar tinha me feito reviver momentos que eu queria esquecer, mas também tinha sido necessário para que houvesse justiça, para que houvesse fechamento. Os meses seguintes foram de adaptação. Continuei trabalhando como diarista, e o dinheiro que ganhava, junto com a pensão que Fernando começou a pagar depois da decisão judicial, me permitiu alugar um quartinho pequeno num bairro vizinho. Não era grande coisa, mas era meu, pela primeira vez. Em 40 anos, eu tinha um espaço que era só meu, onde ninguém me gritava, ninguém me humilhava, ninguém me fazia sentir pequena. As primeiras noites naquele quartinho foram as mais libertadoras da minha vida. Eu deitava na cama simples que tinha comprado numa loja de móveis usados, olhava para o teto com goteiras, ouvia os barulhos da rua lá fora e sentia uma paz que não sentia há décadas. Podia dormir sem medo, podia acordar sem angústia, podia simplesmente existir sem precisar, andar na ponta dos pés, medindo cada palavra, cada gesto, cada expressão. O divórcio foi finalizado 6 meses depois daquela audiência. O apartamento foi vendido e recebi minha parte. Com aquele dinheiro, consegui comprar um apartamento pequeno, de 1 quarto, num conjunto habitacional na periferia. Não era o apartamento dos sonhos, mas era meu, estava no meu nome, e ninguém poderia me tirar dali. Decorei com coisas simples, mas escolhidas por mim. Cortinas floridas que comprei numa feira, plantas que ganhei de Dona Marlene, fotos dos meus filhos e netos nas paredes. Meus filhos foram meu suporte durante todo esse processo. Rodrigo, sempre protetor, checava como eu estava quase todos os dias. Juliana me ajudou a decorar o apartamento, trazendo coisas que não usava mais, ensinando a fazer artesanato para eu vender e complementar a renda. Marcelo, que tinha conseguido finalmente sair da casa do pai
e dividir um apartamento com amigos, vinha aos domingos almoçar comigo, trazendo ingredientes para fazermos aquele macarrão caseiro que eu costumava fazer quando eles eram pequenos. O grupo de apoio continuou sendo fundamental. Aquelas mulheres, que tinham se tornado minhas amigas, minhas irmãs de luta, comemoraram comigo cada vitória. O dia que consegui o trabalho, o dia que aluguei meu primeiro apartamento, o dia que o divórcio foi finalizado, o dia que comprei meu próprio imóvel. Cada marco era celebrado, porque todas nós sabíamos o quanto custava chegar ali, o quanto de coragem era necessário para dar cada passo. Rosilene, aquela senhora que tinha me inspirado tanto no início, se tornou uma grande amiga. Ela tinha uma força, uma alegria de viver que era contagiante. Apesar de tudo o que tinha passado, a gente se encontrava para tomar café, conversava por horas, compartilhava receitas, dicas de trabalho, desabafos. Ela me ensinou que era possível reconstruir a vida em qualquer idade, que nunca era tarde demais para recomeçar. Mas nem tudo foi fácil. Havia dias em que a solidão pesava, dias em que eu me pegava pensando nos momentos bons do casamento, nos raros momentos em que Fernando tinha sido carinhoso, atencioso, dias em que me perguntava se eu tinha feito a coisa certa, se não deveria ter tentado mais uma vez, dado mais uma chance. Nesses dias, eu ligava para alguém do grupo ou para um dos meus filhos, e eles me lembravam do porquê eu tinha saído. Me lembravam das noites de terror, das humilhações, da violência, e eu voltava para o presente, grata por ter tido coragem de partir. Fernando tentou contato algumas vezes nos primeiros meses, mensagens através do Marcelo, pedindo para conversar, dizendo que estava arrependido, que queria uma nova chance. Mas eu me mantive firme. Não respondia, não cedia, porque eu sabia que se voltasse, tudo recomeçaria. O ciclo de abuso não se quebra com promessas, se quebra com ação. E Fernando nunca tinha mostrado disposição verdadeira para mudar. Com o tempo, as mensagens pararam. Soube através dos meus filhos que ele estava vivendo com aquela mulher que Marcelo tinha visto no apartamento. Parte de mim sentiu pena dela, porque sabia o que a esperava. Mas era uma escolha dela, uma jornada dela. A minha, eu já tinha feito. Comecei a redescobrir quem eu era além de esposa e mãe. Matriculei-me num curso de alfabetização para adultos na escola do bairro, onde finalmente aprendi a usar computador direito, a navegar na internet, a escrever e-mails. Parecia bobagem, mas para mim era uma revolução. De repente, tinha acesso a um mundo que antes estava fechado para mim. Também voltei a fazer coisas que gostava quando era jovem. Comecei a ir numa aula de dança sênior que acontecia aos sábados no centro comunitário. No início, me sentia desajeitada, com vergonha, mas aos poucos fui me soltando, rindo, me divertindo. Fiz amigas ali, mulheres na minha faixa etária que também estavam reconstruindo suas vidas, cada uma com sua história, suas dores, suas vitórias. Uma das coisas mais importantes que aprendi nesse processo foi a me perdoar. Perdoar por ter ficado tanto tempo, por ter aceitado tanto, por não ter tido coragem antes, porque eu passei muito tempo me culpando, achando que tinha sido fraca, covarde. Mas a terapeuta que comecei a ver, através de um programa de atendimento psicológico gratuito para vítimas de violência doméstica, me ajudou a entender que eu tinha feito o melhor que podia com os recursos que tinha na época, que não adianta olhar para trás com os olhos de hoje e julgar a pessoa que eu era há 40 anos, que o importante era ter saído, ter sobrevivido, estar reconstruindo. Hoje, 3 anos depois de ter saído daquela casa, posso dizer que sou feliz. Não é uma felicidade perfeita, sem problemas, sem desafios. Ainda trabalho duro, ainda tenho contas para pagar, ainda tenho dias difíceis. Meu corpo dói do trabalho, pesado, e às vezes me preocupo com o futuro, com o que vai ser quando eu não puder mais trabalhar. Mas é uma felicidade real, conquistada com muito suor e lágrimas. É a felicidade de acordar de manhã e não ter medo, de dormir à noite em paz, de olhar no espelho e reconhecer a pessoa que está ali. Meus filhos estão bem. Rodrigo está terminando a pós-graduação e foi promovido no trabalho. Juliana conheceu um rapaz que a trata com respeito e carinho, e estão noivos. Marcelo passou num concurso público e finalmente conseguiu estabilidade financeira. E eu?
Eu virei avó pela segunda vez há 6 meses. A filha do Rodrigo, uma menininha linda que eles chamaram de Sofia, e que me olha com aqueles olhinhos curiosos e me faz rir com suas caretas. Quando pego Sofia no colo, penso em tudo o que passei, em tudo o que sobrevivi, e penso na mulher que ela vai se tornar. Faço uma promessa silenciosa para ela. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que ela cresça, sabendo seu valor, sabendo que merece respeito, sabendo que nunca, jamais, deve aceitar ser tratada como menos do que merece. Vou contar minha história para ela quando for mais velha, não para assustá-la, mas para fortalecê-la, porque essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês que estão me ouvindo agora, seja você mulher ou homem, jovem ou mais velho. Se você está num relacionamento onde não é respeitado, onde é humilhado, diminuído, machucado física ou emocionalmente, saiba que você não está sozinho. E saiba que é possível sair. Não é fácil, não vou mentir. É aterrorizante, é difícil. Vai exigir coragem que você talvez nem saiba que tem. Mas é possível. E do outro lado desse medo, desse processo doloroso, existe uma vida melhor te esperando. Não importa quanto tempo você ficou, não importa a sua idade, não importa se você tem recursos financeiros ou não. Existe ajuda disponível. Existem pessoas que vão te acolher, te orientar, te apoiar. Você não precisa fazer isso sozinho. Ligue para o 180 se você for mulher em situação de violência. Procure a Defensoria Pública. Procure grupos de apoio na sua comunidade. Converse com pessoas de confiança. Dê o primeiro passo, por menor que seja. E se você conhece alguém que está passando por isso, não julgue. Não pergunte por que a pessoa não sai, por que fica. Ofereça apoio. Ofereça escuta. Ofereça um ombro amigo. Às vezes é isso que faz toda a diferença. Foi para mim. Foram as Dona Marlenes, as Rosilenes, as Doutora Helenas da vida que me deram força para seguir em frente. Hoje, com 62 anos, posso dizer que finalmente estou vivendo. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo, fazendo escolhas, tomando decisões, construindo minha própria história. E essa história, por mais dolorosa que tenha sido em muitos capítulos, está finalmente nas minhas mãos para escrever. Então, se você está aí, preso numa situação parecida com a que eu vivi, saiba que existe esperança. Existe vida depois do abuso. Existe felicidade depois da dor. E você merece isso. Você merece paz, merece respeito, merece amor verdadeiro. Não desista de você, porque você é muito mais forte do que imagina. E para finalizar, quero agradecer a vocês que ficaram até aqui, ouvindo minha história. Espero que de alguma forma ela tenha tocado seu coração, ou ajudado alguém que precisa ouvir que não está sozinho. Deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui me fortalece e me lembra que compartilhar nossas histórias pode transformar vidas. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês.